Olá, estamos começando mais uma aula de Excel. Muito bem, vamos lá então. É, a gente vai continuar nessa aula de hoje. Hoje a parte de Excel, a gente vai abrir o Excel ali, vamos escrever aqui Excel e vamos utilizar hoje um formulário bastante interessante também, que tem, né, bastante fórmulas, chamado de agendamento de cliente, né? Então, para quem quer fazer um formulário de agendamento, isso serve para o pessoal que faz visita, para o pessoal que às vezes é cabeleireiro, quer ter um controle. Então, isso é bastante interessante. Vamos lá então. Bom, eu vou começar aqui criando o cabeçalho na coluna A, e eu vou começar criando esse cabeçalho até a linha H, certo? Da A até H. E vou basicamente dar uma pintadinha já aqui com uma cor diferente, para ele já ficar um pouquinho destacado aqui, tá? Vou mesclar aqui até a linha F, tá? Se vocês quiserem fazer o trabalho também já pode fazer, mas eu vou começar por aqui, fica mais fácil, né, de entendimento. Então vai sobrar na linha G e na H. Na aula anterior eu ia explicar sobre a função hora e a função hoje, que é a função data automática, mas acabou não dando tempo e eu vou explicar nesta aula agora, certo? Então, primeiro de tudo, eu já criei isso daqui, eu vou no nosso arquivo, vou salvar como, dois cliques aqui em computador, vou na minha pastinha documento, curso de Excel e vou clicar como aula 4, certo? Então essa aula 4 vai ser agendamento de clientes. Vamos colocar aqui, ó, formulário, agendamento de cliente. E vou salvar. Muito bem. A partir de que eu salvei esse formulário, eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui, pular uma linha. Deixa eu ver se é melhor pular uma linha. Bom, vamos começar já aqui na linha 2. Eu vou colocar um N para simbolizar um número, tá, gente? Esse N vai ser importante porque a gente vai fazer, né, vamos começar a fazer de 1 a 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer até o 10 aqui, ó. 7, 8. Vamos fazer até o 10. Basicamente, se eu quiser já fazer isso daqui, ó, eu já posso, tá? Eu já posso fazer a minha tabela e preencher com bordas. Há quem acha que isso aqui já fica mais fácil para a pessoa se localizar dentro das tabelas. Não tem problema, se quiserem fazer, podem fazer, tá? Ó, já vou selecionar aqui aonde vai ser, vou colocar um negrito, vou colocar uma corzinha amarela para destacar. E aqui eu vou colocar o que? Vou fazer tudo maiúsculo, nome, clientes, tá? Aqui depois eu vou colocar telefone. Nossa, maiúsculo ficou tão estranho, né? Vamos colocar certinho. Nome, clientes. Opa. Clientes. Telefone. Aqui eu vou colocar horário. Horário. Opa, faltou o acento. Horário. Opa. Horário. Depois, descrição. Depois, cadastrado por e depois aviso. Eu vou colocar aqui, ó, mensagem de aviso.
mensagem de aviso. E o último, data da visita. Vou criar mais uma aqui, ó. Botão direito, inserir. Vou colocar aqui, ó, status da visita. Opa. Status da visita. Certo? Então eu tenho essas colunas aqui, né, basicamente. Vou enlarguecer um pouquinho aqui, né? Aqui eu vou colocar, já escrever agendamento de clientes. Tá, esse agendamento pode ser para qualquer coisa. Lembrando que vocês podem utilizar as fórmulas para que vocês quiserem utilizar, tá? Então isso aí fica a critério de cada um. Bom, aqui, gente, eu vou utilizar, em cima aqui, eu vou utilizar uma fórmula chamada agora. Então, basicamente eu vou colocar igual agora. Tá vendo aqui? É uma função. Essa função agora, ele mostra a hora. Ó, basta, não precisa digitar nada, só põe agora e dou um enter. Aí, ele me deu aqui a data e a hora do computador, né? Então, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí eu venho aqui, ó. Eu quero só a hora, tá? Então vou marcar a hora, né, ali. E aí ele vai me dar a hora aqui, ó. Eu vou centralizar, né? Beleza. E aqui eu vou colocar a data. Então eu quero que ele sempre fique com a data atual. Então eu vou colocar igual hoje. É uma função também. Clico e simplesmente dou enter. Esse função hoje, ele vai sempre apresentar a data do dia, certo? Então isso aqui eu vou mesclar mais, né? Vou aumentar um pouquinho a letra. Vou colocar um negritinho aqui. Muito bem. E lembrando que a nossa tabelinha já está formando ali. Vou selecionar aqui, fazer um alinhamento, né? Beleza, ó. Vamos salvar aqui de novo. Lembrando que a gente sempre vai salvando aí, porque se caso acabar a energia, né, nosso projeto não perde. Então nós temos aqui a nossa tabela. Lembrando que se eu quiser criando mais aqui embaixo, eu posso criar mais, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Se eu quiser criar mais tabela. Mas o seguinte aqui é o seguinte: o mais importante aqui são as mensagens de aviso, né, que a gente vai estar colocando, tá? Então basicamente eu vou pegar alguns nomes que eu tenho aqui e alguns telefones e algumas datas que eu já deixei separado para fazer na aula. E eu vou copiar e vou colar esses dados aqui até na opção hora. Vamos dar um OK. Beleza. Lembrando que o horário aqui... Não, pera lá, pessoal. Eu acho que eu pulei uma coluna. Faltou uma coluna, na verdade, chamada data. Como eu posso esquecer da data? Não posso esquecer da data. Vou arrastar aqui. Vamos colocar aqui. Não podemos esquecer da data. Isso, muito bem. Muito bem. Aqui tem uns telefones, né?
Apesar que não está muito alinhado isso aqui, vou mandar uma alinhada nisso aqui para ver o que dá para fazer. Vou para cá, não, vou deixar no meio mesmo. Beleza, vou apagar o número 8 aqui e deixar só esses aqui mesmo. A descrição, gente, seria a descrição do que você vai fazer, né? Então vamos supor, Adriana, tem o telefone da Adriana, a data que eu agendei a Adriana, né? E o horário, né? Vamos colocar essas datas mais atuais para hoje, porque essas datas estão muito antigas. Então vamos colocar para 22. Bom, tá, vou apagar essas datas aqui e vou fazer datas novas, que vai ficar mais prático para a gente trabalhar, tá? Vou começar com uma data antiga, né? Que eu quero que tenha uma data antiga. Vamos começar do 09 barra 2022 10 barra 9 22 11 9 barra 2022 12 22 e assim por diante. Eu vou fazendo aqui, ó. Opa. Até dia 15. Beleza. A descrição seria o que eu vou fazer. Entendeu? Imagina que a Adriana, ela tem um corte de cabelo. Então, corte de cabelo. Imagina que eu sou um cabeleireiro, né? E esse aqui é o meu agendamento de cliente, certo? Então, lembrando que aqui cadastrado por... Quem que cadastrou? Sou eu. Então, Edson. Eu vou colocar meu nome aqui. E basicamente eu vou colocar meu nome em tudo, porque é simplesmente eu que vou cadastrar, né? E no caso aqui, esse cadastro por seria se você tem uma funcionária. Então aí a funcionária põe o nome dela aqui, que ela que agendou o cliente, para na hora que a pessoa entrar aqui ela saber quem é que está agendado, certo? Bom, gente, outra coisa que a gente vai fazer aqui também a mensagem de aviso a gente vai deixar, e status aqui também a gente vai deixar, e aqui também, tá? Vamos colocar aqui assim, ó. Aqui em cima a gente vai selecionar essa coluna aqui, ó. Podemos selecionar essa amarela inteira. Vamos vir aqui, ó, edição. Aí a gente classifica aqui, ó, filtros. E aí ele vai ficar com umas setinhas no final aqui, ó. Vou expandir aqui pra gente ter um espaço melhor para trabalhar. Vamos lá. Beleza. Porque esse filtro aqui vai ser importante na hora que a gente quiser filtrar. Por exemplo, se eu quisesse filtrar um horário aqui das 14 horas, aí vai aparecer só a pessoa das 14 horas, né? E vocês perceberam que a hora sempre está acompanhando a hora do computador aqui, ó. E a data também, ó. Vamos desmarcar aqui, selecionar todos, e aí a gente vai de hora em hora. Então imagina que eu quero um agendamento às 6 horas. Desmarco e marco só 6 horas. Então tem 2 clientes aqui, ó. Então essa opção do filtro é bem legal de a gente ter ali no nosso cadastro, principalmente nessa opção de agendamento. Muito bem, vamos continuar aqui então. Já aqui na mensagem de aviso, o que eu quero escrever para essa pessoa, né? Então no caso
Deixa eu só verificar aqui. Muito bem. Eu vou criar uma descrição utilizando o formulário da função C. A função C a gente utilizou ela, se eu não me engano, foi na aula 2 ou 3. Se eu não me engano, acho que foi na 2. E aqui a gente vai voltar a utilizar essa função C, né? Então o que eu tenho que escrever aqui, ó? Igual C. Então eu estou utilizando aqui a função, vou utilizar a função numérica também, que é a número 1 aqui, ó, que é o A, né? A3, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Esse critério aqui, eu vou ter que deixar ele vazio, entre aspas. Por quê? Vai haver uma função que eu não vou colocar. Então eu vou criar como se fosse um critério vazio, né? Para que ele não apresente um erro lá na frente. Então eu ponho igual, que se ele seja vazio, duas aspas, ponto e vírgula, que eu estou finalizando, duas aspas novamente, ponto e vírgula, certo? E vou criar um critério C de novo. C, abro a, né, parênteses, e aqui, aí é que eu vou definir, certo? Aí o que eu vou definir? A data da visita. Então eu vou usar como base a data da visita para mim classificar o aviso. Então eu vou utilizar aqui como base, né, a coluna data, né, no caso vai ser aqui, ó, data da visita. Por quê? Se caso eu não visitar essa cliente, ela vai notificar para mim depois. Então no caso aqui eu vou colocar, se a data, né, no caso aqui J3 for maior, né, maior do que a data AD, D3 no caso. Então no caso eu vou colocar aqui, ó, maior que aqui, que é essa data do agendamento. Então eu vou descrever ali para ela como uma função o seguinte: eu vou escrever pessoa visitada, vou fechar o parênteses. Quer dizer, não vou, aqui nessa função eu não estou usando parênteses, porque eu vou usar algumas funções que utiliza parênteses, então ela é um pouco diferente daquela função C comum, tá, gente? Então prestem bastante atenção, ela é um pouquinho mais complexa do que a outra, mas depois que ela estiver pronta vocês vão entender certinho. Então, visitada, pessoa visitada, certo? Fechei com aspas, eu vou pôr ponto e vírgula para poder fechar a função. Vou abrir uma nova função C, vou abrir o parênteses e vou determinar agora que no caso aqui AD, né, no caso AD3, né, ela seja AD3. Aí eu vou colocar menos. Lembra da função que a gente utilizou aqui, a função hoje, que é a função que mostra a data do dia? Então eu vou escrever aqui, ó, hoje, tá vendo? Essa funçãozinha aqui, ela já abriu um parênteses e eu simplesmente vou fechar o parênteses ali, ó. Fecha parênteses, opa, fecha o parênteses e vou colocar assim, ó, menor que 0, tá? O que é esse menor que 0? Então, por exemplo, hoje é dia 10. Então, se ela for menor que a data do agendamento, que no caso aqui vai ser dia 9, ela é menor que hoje. Então, ela vai descrever a função seguinte para mim. Ponto e vírgula para fechar, abre aspas e coloca assim, ó, pessoa não visitada. Pessoa
não visitada, tá? Eu sei que está parecendo um pouco meio complexo, mas assim que a gente finalizar eu vou dar uma geral nessa fórmula e a gente vai entender certinho ali, tá? Vou fechar aspas, ponto e vírgula, e vou começar a função C de novo, tá? Abre o parênteses e aí vou voltar de novo. O que a gente tem que sempre contar é que a gente sempre está preso a essa função aqui, ó, a data, né, do agendamento, tá, gente? Essa data é a data que a gente agenda. Então, lembra que a gente sempre está se baseando nessa data aqui, ó. Tem vários D3, né? Então, esse D3 vai ser menos hoje, de novo, né? Menos hoje. Só que agora, vou fechar o parênteses, agora ela vai ser menor que 1, né? Ali ela era menor que 0, aqui ela é menor que 1. Então aí o que eu quero que ela escreva? Opa, esqueci de fechar o ponto e vírgula. Eu quero que ela escreva agora visitar hoje, certo? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então eu quero que ela visitar hoje, certo? Então o que acontece? Até aqui, se ela for hoje ou menor que 1, ou seja, é o dia atual, ou seja, seria hoje. Por exemplo, hoje dia 10. Se hoje fosse dia 10 e ela escrever assim pra mim, visitar hoje, ou seja, quer dizer que eu tenho que visitar a pessoa hoje, certo? Vamos lá. Continuando, eu vou fazer nova função C de novo, abre parênteses. Lembrando que é basicamente uma função de repetição. Vou escrever aqui de novo, D3. Aí vou colocar assim, ó, menos hoje de novo. Habilito a fórmula. Fecho o parentezinho. E coloco assim, ó, menos 8. Aí eu vou escrever assim, ó, vou abrir ali, fecho ponto e vírgula, abro aspas e escrevo assim, ó, visitar cliente nos próximos 8 dias. Próximos 8 dias, né? Vou fechar o parênteses, as aspas aqui, ponto e vírgula, né? Quer dizer o que? Essa função que ela vai, a partir da data de agendamento, ela vai contar 8 dias. Todos os clientes que estiver acima de 8 dias, ela vai classificar para mim, ó, tem, né? A partir de 8 dias você tem que visitar um cliente, né? Ele vai determinar ali, vai contar para mim quantos dias, certo? Agora eu vou começar uma nova função C de novo, abre parênteses, marca D3. Vou marcar ali também função menos hoje, abre ali de novo, fecha a tabelinha, o parênteses, e coloco maior que 0, tá? Agora vai ser maior que 0, né? Aí fecho, vou escrever o que? Vou colocar visita. Visita. Aguardando prazo, né? Fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí isso quer dizer o quê? Que ela está aguardando o prazo, né? E aí é o seguinte, lembra daquela função que eu falei para vocês lá no começo? Então vai ser a mesma, no caso aqui, no caso vai ser aqui, ó, a J, ela vai ser J3, J3 igual, aí eu vou fazer aquele mesmo fechamento que eu fiz lá no
no começo, para que se ele der algum erro, ele vai pular e não vai apresentar o erro, certo? Bom, gente, agora no finalzinho é aquela situação de eu contar os parênteses. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um parênteses, fechou ali, mais um, fechou ali, mais um, fechou lá, mais outro, fechou, mais outro, e basicamente fechou. Olha lá, todos. Ele vai dando um sinalzinho até fechar todos os parênteses. Então eu fechei todos os parênteses e vou dar um Enter. Ele deu uma mensagem aqui, vou só conferir que deu um erro. Aí ele acusou aqui. Deixa eu só verificar o porquê que ele acusou aqui. Deixa eu ver. Ah, muito bem, ó. Esqueci da função C aqui, ó. C abre parênteses, né? Aí não vai dar certo. Acredito que agora vai dar certo. Acho que vai ter que colocar mais um parentezinho. Aí, isso. Vamos ver, deu uma mensagem. Deixa eu ver se eu errei mais alguma coisa. Deixa eu ver. Vamos conferir aqui. 2, 4, 6. Dois, 4, 6, 7. Tá certo. Vamos ver o que ele está dando aqui. Você inseriu um número excessivo de argumentos na função. Deixa eu só confirmar aqui. Ah, muito bem. O final aqui eu acabei colocando um ponto e vírgula a mais. Não pode. Então agora vai dar certo. Muito bem, olha lá. Então, gente, você viu ali que mesmo eu digitando aqui, sabendo bem certinho onde estão as fórmulas, se você não tiver um pouco de cuidado, ou às vezes põe um ponto a mais, um parênteses a mais, ele dá uma mensagem ali acusando que vai ter alguma coisa errada. E aí você tem que procurar onde está e corrigir. Então, basicamente, essa fórmula foi o que a gente digitou aqui, né? Agora, para vocês entenderem, só para vocês entenderem melhor, a gente está trabalhando aqui na coluna principal aqui, né? E eu poderia criar uma função aqui também para poder jogar um status aqui, ó, né? Depois se sobrar um tempinho na aula, eu vou criar uma função aqui pra gente criar um status automático igual a gente criou aqui, ó. Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Aqui é dia 9, certo? Dia 9. Dia 9. Hoje é dia 10, certo? Então, pessoa não visitada, certo? Se fosse dia 10, ó, se eu vou colocar o dia 10 aqui, ó o que vai acontecer ali. Visitar pessoa hoje. Viram lá? Então, ele mudou automaticamente, ó. Porque hoje é dia 10, né? Ó, hoje é dia 10. Então, eu coloquei a mesma data, então quer dizer o quê? Que eu tenho uma visita hoje, né? Então, vamos colocar aqui que fosse dia 11. Vamos lá. 11. Ó. Visitar cliente nos próximos 8 dias. Então, ele vai classificar para mim. Dia 12. Também. Então, vamos supor que seja dia 20. Vamos ver o que. Ó, aguardando o prazo. Então, quando é muito tempo, né, ele classifica como aguardando o prazo, né? Muito bem. Bom, gente, o que eu queria passar é isso daí. Então, vamos deixar aqui 09, né? Então, pessoa não visitada, né? Eu vou aqui simplesmente puxar a fórmula aqui, ó, para baixo, né? E ele vai classificar aqui para mim, ó. Eu vou deixar e tirar essa função aqui, ó. Pera lá. Vou tirar aqui, ó, nos próximos dias. Vou tirar essa escrita de 8 dias para ficar mais verdadeiro. Vamos ver aqui. Aí, ó. Assim vai ficar mais verdadeiro na hora da escrita. Isso aqui só foi tirado na escrita, tá, pessoal? Né, ó, na fórmula ela tem que constar o 8 lá, tá? Muito bem.
Já agora voltando aqui, ó, lembrando que se eu do 15 eu mudar para 20, ele vai dar, né, visita dentro aguardando prazo. E se fosse também tipo outro mês, no caso fosse mês 11, ele ainda ia dar aguardando prazo, né, porque é futuro, né. E se fosse para trás, tipo se fosse um mês 8, ele ia colocar como pessoa não visitada. Mas ó, lembrando que esse critério aqui eu estou utilizando somente na data, né? Então imagina aqui que agora eu faço o seguinte, eu venho aqui na data da visita e coloco a data. Então vamos supor que esse cliente aqui, que seja dia hoje é dia 10, vamos supor que eu visitei esse cliente aqui, ó, visita hoje. Vamos supor que eu visitei esse cliente aqui, então eu vou pôr a data da visita. Tá errado aqui, né? Vamos supor que eu vou colocar a data da visita aqui, ó, que é hoje, né? Vamos supor que eu visitei esse cliente hoje, barra 09 barra 22, certo? Então eu coloquei aqui, deixa eu só conferir aqui uma funçãozinha. Bom pessoal, só para mim lembrar aqui, faltou uma fórmula, tá? Faltou uma fórmula que compara a igualdade das datas. Então eu tenho essa data aqui e essa data aqui. Então eles têm que comparar uma com a outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na fórmula principal e vou acrescentar uma fórmula aqui no começo. Então eu vou escrever de novo C, abre parênteses, vou colocar aqui, ó, se J3 for, né, no caso aqui, igual a D3, então, vírgula, eu quero que ele escreva o seguinte, deixa eu ver, pessoa visitada hoje, fecha parênteses, né, ponto e vírgula, para finalizar. E aí lembrando que no final eu tenho que colocar mais um parênteses ali, ó, né? Vamos ver, isso. Agora eu repuxo a fórmula para baixo. Aí, agora sim vai bater as datas, ó. Pessoa visitada hoje. Se eu tirar a data, olha lá. É isso aqui mesmo que eu queria, fazer uma comparação. Se eu colocar a data de hoje que eu visitei a pessoa, ó, ele vai marcar a pessoa visitada hoje. Então eu coloquei e visitou. Se a data for visitada futura, então vamos supor que aqui era 9/9, então, ó, 09 barra 09 barra 22, né? Então ele vai colocar a pessoa visitada. Deixa eu ver se for maior, deixa eu só ver aqui. Vamos dar uma conferidinha na fórmula. Se a pessoa visitada hoje, se for maior, se ela for menor, deixa eu ver aqui, se ela for menor, vamos só classificar. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, é que ia ser o seguinte, deixa eu passar para vocês aqui o seguinte. Essas fórmulas aqui, conforme a gente vai colocando, ela vai preenchendo mais e mais. E conforme mais a gente vai fazendo essa programação, mais lacuna vai aparecendo. Então, ou seja,
Vocês viram que eu acabei de consertar uma lacuna que era para fazer a comparação da data por data. Então é o seguinte, o que eu queria aqui que ela aparecesse? Se a data fosse para trás, que nem aqui, se fosse dia 8, eu queria que a pessoa colocasse pessoa já visitada, não visitada, né? Assim por diante. Então existe uma certa sequência que a gente tem que fazer os fechamentos ali, e a aula vai ficar muito extensa. A gente não vai fazer essa tratativa aqui hoje, mas só para vocês entenderem, né, que a partir de que eu coloco as datas aqui, ele vai me modificando sozinho ali, ó, né? Então, ó, aqui por exemplo ainda tá para vencer, né? Então, ou seja, ele não fez a tratativa como era para fazer. Então, ou seja, era para ele tratar aqui, ó, e colocar como já visitou hoje, mas ainda existe alguns cálculos e a gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? Eu vou voltar na próxima aula dando seguimento, né, na próxima aula. Essa aula não vai ter exercício. Se vocês quiserem fazer o exercício complementando até essa parte, né, então a gente vai fazer a parte 2 depois dessa segunda aula, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? A aula já ficou um pouco extensa, mas a gente vai voltar na próxima aula e fazer aquele fechamento dos dados certinho aqui, né? Então vai ficar na próxima aula aí, que vai ser a aula 4, parte 2, certo? Bom, gente, então era isso daí. Não esqueça de salvar o trabalho que vocês estão fazendo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.